Paz do Senhor a todos aí do canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Agradeço a você que tem assistido os vídeos, tem curtido os vídeos, tem divulgado os vídeos, tem participado do nosso grupo do WhatsApp também. Que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. Um abraço para o nosso líder de jovens lá do bairro São Jorge, da Assembleia de Deus do bairro São Jorge, Misael, e o segundo, o Ivan. Que Deus abençoe a vida de você. A festividade nossa lá da nossa igreja será dia 12 e 13 de maio. E também os líderes de adolescentes, o Matheus Felipe e o Matheus Henrique. E a festividade vai ser junto, tá bom? Um abraço. Lembrando que já gravei a lição juvenis, já gravei a lição de adolescentes, vai estar na descrição do vídeo. E também tem na descrição do vídeo a lição de adultos com o evangelista Márcio. Lição 5. Vivendo uma vida santa. A lição 5, o texto do dia, ele diz assim: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 8. Deus nos convoca para uma compreensão da santidade que transcende os cerimoniais religiosos, os rituais de purificação humanas. Então, é além. Por que transcende os cerimoniais religiosos? Porque muitas vezes, em muitos lugares, os cerimoniais estão ocorrendo. Os cerimoniais estão acontecendo. Da boca para fora. Muitas vezes. Muitas vezes acontecendo isso. Muitas vezes ocorrendo isso. Mas além disso, há uma santidade, às vezes as pessoas estão adorando, mas é fachada. Lá dentro não estão adorando. Então o Senhor aqui diz que convoca que a santidade é além de algo religioso, que mesmo que esteja fazendo, mas é uma adoração muito particular, é de dentro, e Deus conhece o nosso coração, e Deus sabe. A introdução diz assim: depois de ter redigido a parte principal desta sua primeira carta, na qual as temáticas centrais eram o louvor e a gratidão a Deus pela experiência de salvação que desfrutaram os Tessalonicenses, Paulo passa a fazer alguns esclarecimentos a respeito de assuntos pontuais para a vida dos irmãos daquela igreja. O início desse novo momento da epístola é demarcado através da primeira palavra de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1, que é traduzida por finalmente. Quanto ao mais, de resto, ademais, o apóstolo parece orientar os membros daquela jovem igreja a respeito de algumas dúvidas teológicas que eles possuíam, provavelmente a respeito de algumas questões práticas que Timóteo destacou em seu relacionamento de retorno a Paulo. Estudar as inquietações dos Tessalonicenses torna-se muito relevante, especialmente quando percebemos que estas ainda são muito pertinentes para a igreja atual. A vida santa que agrada a Deus. Tópico 1. Um modelo que é transmitido compartilhado. E aí, o comentarista fala aqui da preocupação de Paulo, explicando aos Tessalonicenses, colocando um conjunto de princípios para eles fundamentais que receberam no início de sua fé. E aqui ele diz que não necessitamos de complementos ou novas revelações. Gálatas capítulo 1, versículo 6 a 9. Por quê? Porque o tempo em que vivemos hoje, muitas igrejas trazem novas revelações, quase que colocam novos livros, quase que colocam um novo Espírito Santo. Existem novas revelações que muitos colocam, sendo que a Bíblia Sagrada está aqui. Todos os livros, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, os livros canônicos estão
aqui, estão aqui. E muitas pessoas ainda colocam que novas revelações, novas ideias, novas unções, cada coisa que aparece. E aqui diz que as boas novas de Cristo não são uma verdade complexa, é simples, é muito simples. E às vezes dificultam, colocam coisas complexas. E aqui diz que Deus nos ama de uma maneira incondicional. O Evangelho é simples e descomplicado, mas as pessoas complicam o Evangelho. O Evangelho é simples. Creia no Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Creia, amém. E receba Jesus na sua vida. É simples. Vivendo para agradar a Deus. O objetivo de Paulo neste momento de sua carta, aquela comunidade, era lembrar os irmãos de que a finalidade da nossa vida não é atingir metas pessoais ou sonhos individuais, e sim agradar a Deus em tudo quanto fizermos. Ter uma vida santa e viver segundo o propósito do Senhor. 2 Timóteo 1:9. Ter uma vida santa. Ter um propósito de adorar a Deus. Viver uma vida segundo o propósito do Senhor. Não é complicar. É algo de descomplicar, na verdade. Então, obedecer a Cristo. É isso. É essa opção que nós temos que ter na nossa vida. Obedecer, que isso trará felicidade para mim e para você. Realização pessoal, diz o comentarista aqui, porque tentam fazer do reino de Deus um reino mercantilista, capitalismo. A manifestação do reino de Deus em nós é produtora de vida, libertação e alegria. Salmo 16, versículo 8 a 11. Isso, o reino de Deus em nossa vida nos traz felicidade. Não é dinheiro, não é riqueza, é a presença do Senhor. Certamente passaremos por desafios e lutas, mas nada, nem ninguém terão o poder de destruir os fundamentos eternos que o Senhor já estabeleceu em nossas vidas. Romanos 8,35. Por meio da salvação de Cristo Jesus. Nada pode destruir, nada pode substituir. No subtópico 3, diz que aqui, vida transbordante, vida em santidade. A presença do Senhor é reconfortante e abençoadora para nós. Se há uma metáfora bíblica que exemplifica de maneira clara a vida cristã, esta é a imagem do transbordamento. Analogias que se referem a rios caudalosos em terra seca. Isaías 41, versículo 18. A presença do Senhor muda. Depois fala aqui de colheitas produtivas em tempos de crise, prosperidade material, medida da nossa alegria e fartura, porção do perdão que nos atinge é transbordante, o amor que nos salva é incomensurável. Vida cristã é sinônimo de vida santa. Não há compatibilidade entre viver em Cristo e viver no pecado. Romanos 6, versículo 1 e 2. E versículo 11 e 15. Viver em Cristo. Quando vivemos em Cristo, não queremos viver no pecado. Por isso, a nossa experiência de fé é aquela que aponta para uma abundante graça. Por isso, a alegria. Não é possível estar cheio de Deus e continuar carregando ódios, mágoas, ressentimentos. Quem vive em Cristo tem uma vida diferente. Quem vive com Cristo não vai carregar ódio, mágoa, ressentimento. Esta é a causa de algumas pessoas não experimentarem a plenitude do Espírito. É preciso esvaziar-se das coisas do mundo para ter uma vida santa que agrada a Deus. Uma vida transbordante em santidade. Tópico 2, ele fala do imperativo da pureza sexual. A santificação como vontade de Deus. Não foi para uma vida de pecados que fomos vocacionados por Deus. 1 João 3, 8 e 9. Aqueles que são guiados pelos valores decadentes do mundo não conseguem aperceber-se da presença do Senhor. Vêm apenas tragédias, dores, maldades. No nosso caso é diferente. Por quê? Porque brotou em nós santidade,
Jesus está na nossa vida. Está ouvindo a voz do Jonathan falar alto pra caramba, tá lá fora, dá pra ouvir a voz dele aqui. Jonathan, um abraço pra você. Reconhecemos as grandezas de Deus na natureza. Salmo 19, versículo 1. Na transformação ocorrida em nossas vidas, percebemos a presença do Senhor, 2 Coríntios 3, versículo 18. Em tudo o que existe, ao vivermos em santidade, somos capazes de reconhecer a glória de Deus. Uma vez que Deus nos tornou santos, devemos fazer a nossa vida um altar de louvor a Ele, de maneira que, assim como o sumo sacerdote da antiga aliança, todos quanto olharem para nós, lembre-se do tema, ou melhor, do lema da nossa vida, santidade ao Senhor, Êxodo 39, versículo de número 30. Fala alto. Então nós vimos aqui que a ele de maneira que assim como o sumo sacerdote da antiga aliança, todos, quando olharem para nós, lembre-se, ou seja, todos que olharem para mim e para você, se estamos vivendo uma vida correta, eles vão lembrar do Senhor. Testemunho meu e teu vai contar. Santificação que se exige solteiros e casados. Há em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 5, uma explícita e contundente exortação paulina quanto à pureza sexual. Não nos concentraremos no debate a respeito do que significa o termo vaso, no versículo 4, pois o mais relevante é compreender que o Senhor conclama os seus filhos a reconhecerem a sexualidade como um componente tão sagrado do ser humano quanto tudo mais que nos envolve. E aí ele diz aqui, lembre-se disso, seu corpo é templo morado do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Não profane o templo de Deus, você, 1 Coríntios 6, 15, 19, Hebreus 13, 4. Ou seja, santificação, por quê? Por que essa santificação? Porque eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus, morada do Espírito Santo de Deus. Quando nós erramos, quando nós falhamos, nós estamos profanando esse templo. Quando eu e você erramos, nós estamos errando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. Por isso precisamos viver uma vida de santificação, tanto solteiro como casado, porque nós somos templo do Espírito Santo. Deus tenha misericórdia de nós. Subtópico 3. Vivendo num nível diferente de espiritualidade. Se de fato nossa espiritualidade é viva, é necessário que o padrão moral e comportamental do povo de Deus não seja o mesmo daquele que é adotado pelo mundo. Essa é a orientação de Paulo àquela jovem comunidade. Ou seja, o padrão moral precisa ser diferente. Aquela comunidade, aqueles jovens, aquela igreja, aquelas pessoas que estavam lá, eles precisavam viver uma vida diferente adotada pelo mundo, uma vida de testemunho, uma vida de espiritualidade, uma vida com vida viva e abundante, um padrão moral e comportamental diferente daquilo que estava ocorrendo lá fora. Então essa igreja nova de Tessalônica, essa carta que ele escrevia, era dizendo, ensinando para eles que eles precisavam ter uma vida diferente da vida do mundo. E aí ele diz assim também, aqueles que estão cegos em seus delitos e pecados possuem a maneira distorcida de encarar aspectos essenciais da vida, como a sexualidade, por exemplo, que não condizem com nossa maneira de compreender a realidade. Fomos vocacionados à salvação para, através do nosso testemunho, anunciarmos os valores de um reino superior de cima do céu. Mateus 5, versículo 13 a 16. É a diferença que tem que ocorrer em nossa vida. João 3, versículo 31. É a diferença que tem que ocorrer. Viver um nível diferente de espiritualidade. O nosso nível, o nível do povo de Tessalônica, Paulo estava exortando para ser diferente. E isso serve para nós também,
que a nossa vida precisa ser diferente também. No tópico 3, Jonathan continua falando alto lá. Tópico 3, santificação em toda maneira de viver. Tópico 1, negócios honestos. Santidade, todavia, não é algo que se refere apenas ao corpo ou à exterioridade das pessoas. Devemos ser santos e honestos em nossos negócios. Tanta gente que não paga conta, tem de um monte. Nós vivemos num país corrupto, um país que há muitos políticos corruptos, um país que ensina a ser corrupto. Jovens e adolescentes que estão por aí aprendendo a praticar a corrupção. Não podemos defender o lucro a todo custo. Aqui fala também da pirataria, desvio de verba, balança injusta. Somos um ser integral. Logo, é impossível ter um padrão de santidade nos momentos litúrgicos. Mateus Felipe voltou aqui. Nós estávamos ouvindo o Jonathan aqui junto com vocês, né? Gritando. Né? Isto é, na igreja, e não... continuando aqui. Somos um ser integral. Logo, é impossível ter um padrão de santidade nos momentos litúrgicos. Isto é, na igreja, e não apresentar um testemunho santo em nossa vida fora do templo. Então as pessoas que estão dentro do templo, elas conhecem a nossa vida lá fora. As pessoas dentro do templo sabem a minha e a tua vida. E aqui fala sobre pirataria. E uma das coisas que nós vemos em pirataria, eu que tenho uma loja de CD aqui, que muita gente tem a coragem de olhar um CD original e falar, eu vou comprar lá do Paraguai, ou eu vou comprar algo de pirataria. Infelizmente eu vejo pessoas que são vasos, que são crentes, falar uma asneira dessa. Já aprendem a pirataria. Na verdade, fomos chamados para anunciar as verdades do reino que estão distantes. Aos que estão distantes de Deus. E em virtude de um comportamento inadequado, não somos capazes de fazer isso. Nosso cristianismo é falso, nossa fé é morta. 1 Coríntios 8, 9. É impossível ser cristão e não ser santo. Por quê? Porque como que eu prego algo santo nos negócios se eu não consigo ser santo? Eu dei risada por causa do Jonathan que fala alto. Então nós precisamos ser honestos em nossos negócios. Subtópico 2, relacionamentos sadios. Não existe santidade na vida de quem promove violência, injustiça e discórdia. Como alguém pode dizer que é nascido de novo, mas ser responsável pelo fim de um casamento, pela promoção de inimizades entre pessoas e semear contenda entre irmãos? Não pode dizer que nasceu de novo se produz isso. Até falamos ontem num estudo que teve na igreja, pessoas que fazem trabalho para desmanchar casamento. Alguém perguntou, não, mas acho que isso não é... a pessoa às vezes está fazendo sem saber que é errado esses trabalhos. Como que vai estar sabendo que não é errado se você desmanchou um casamento? Então é o que diz aqui, relacionamentos sadios. E aí diz, ele vingará o violento, restituirá o roubado, justificará o fraudulentamente acusado. Hebreus 10 e 30. Nossa esperança se estabelece no Senhor. Então ele é o justo juiz. Ele vai tratar isso. Ele vai tratar essa situação. Se quiser descer lá, faltam uns 2 minutinhos só, uns 3 minutos. Santificação. Como experiência de viver no Espírito. O poder santificador do Espírito nos torna progressivamente mais santos. 1 Coríntios 6 e 11.
somos convocados por Deus para uma experiência de santificação instantânea e constante. João capítulo 17, versículo 19. O fato de o mundo estabelecer relacionamentos fraudulentos e moralmente decadentes, além de ser um desrespeito ao outro, obra do amor do Criador, imagem e semelhança da própria divindade, torna-se um afrontoso pecado contra o Espírito Santo de Deus. Ao tratarmos outras pessoas fora do nível de amor e respeito que elas merecem, como filhos e filhas de Deus, estamos voltando-nos contra o próprio Senhor. A adoração a Deus, sem comunhão com o próximo, é puro rito religioso, vazio, desprovido do real sentido de culto a Deus. Deste modo, viver no Espírito é uma experiência de comunhão verdadeira com o Criador e seus filhos. O que nós precisamos então? Se nós não amamos as pessoas e dizemos que adoramos a Deus, o nosso culto, a nossa adoração, ela é vazia, porque nós não estamos amando o nosso próximo. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e odeio o meu irmão que eu estou vendo? E a conclusão: não existe santidade quando há isolamento, ódio e negação do outro. Se somos as pessoas deixadas por Deus na sociedade para que ela não apodreça em seus extremismos sociais, cabe-nos a tarefa de iluminar os corações entenebrecidos por preconceitos e discriminações e dar sabor às vidas desesperançosas de justiça, bondade e paz. Ser santo é estar a serviço do bem-estar do outro. Viva bem com o outro, viva bem e com certeza Deus vai receber a tua adoração. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Desculpa os barulhos aí externos que você ouviu na lição, nos atrapalhou um pouco, mas Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado que você venha curtir o vídeo, mesmo assim, venha curtir e dar a sua opinião. Deus abençoe, paz do Senhor.